esse lance de desmistificar várias coisas, né? Eu tava vendo um vídeo seu sobre constelação familiar. Eu nem tô por dentro exatamente o que é constelação familiar e o que você fala. Então, eu só falando porque eu decidi falar sobre isso, de desmistificar. Tá. Eu comecei a perceber essa questão das pessoas, que nem tu falou, mas o observador é o olho, não é o olho. Aí eu percebi que muitas pessoas vendiam um discurso de curas. Ou de riquezas, de prosperidade. Se você vibrar assim, pensar assim, você vai ficar rico. E usavam o quê? Conceitos de física, na maioria das vezes, quântica, física quântica, ou só física mesmo, com energias, vibrações, frequências. E aí eu comecei a perceber que muita gente não entendia isso e acreditava. E aí eu comecei a falar sobre essas pseudociências, que é tudo aquilo que parece uma ciência, mas não é uma ciência. Então, tipo, pensa assim, algo que te diz, mas isso tem base científica, um conhecimento científico, mas na verdade não tem nada de ciência. Telepatia é pseudociência. Porque, tipo, tu não tem como provar, e tu não pode falar que é científico. Hipnose é o quê? Hipnose é uma técnica que as pessoas usam que, em princípio, a pessoa vai ser hipnotizada, mas não quer dizer que ela tem, por exemplo, uma finalidade. Entendi. Não existe, por exemplo, na psicologia, evidências científicas que justifiquem tu usar a hipnose num paciente. Isso ainda não tem. Tá. Mas, por exemplo, a constelação familiar, ela é uma pseudociência porque ela diz que ela é baseada em ciência quando ela não é. A constelação familiar, ela é uma técnica que foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E o Bert Hellinger, ele é um ex-padre, um teólogo, se eu não estou enganada, e ele foi catequizar uma comunidade lá na África, chamada de comunidade dos Zulus. É um grupo étnico lá. E ele disse que ele aprendeu lá coisas místicas e tal. E aí ele levou para a Alemanha, no caso, essa prática, e começou a falar para as pessoas que existia um campo universal onde todas as pessoas do mundo estão conectadas com as pessoas vivas e as pessoas mortas. Então, por exemplo, se tu tem hoje, não sei, uma ansiedade, pode ser porque o teu tataravô tinha um problema X que te causou uma ansiedade. Que eu tô conectado com ele. Supostamente. Tá. E aí, ele começou a vender isso como uma terapia. E aí, tu tem uma pessoa que é o constelador, que vai guiar essa encenação, e um constelado, que seria a pessoa com o problema. Tem uma encenação? Tu chama pessoas. Aí, por exemplo, tu é a pessoa... Aqui. Tá o Lene, o Paquito. Isso. Daí, por exemplo, tu tem um problema. Eu tô me sentindo ansioso. Aí a gente chama o Lene pra vir aqui pra roda, o Paquito, aí daqui a pouco o Lene, sei lá, deita no chão. Por quê? Não sabemos. Daí eu vou e digo, ele deitou no chão porque a tua mãe abortou uma criança. E isso te gerou uma ansiedade. Mas por que você deitou no chão? Não tenho. Eu tava cansado. É exatamente isso. A pessoa faz qualquer coisa e aí tu significa aquilo de alguma forma. Só que o problema dessa técnica é que ela é usada no judiciário e no sistema público de saúde. Como uma coisa eficaz. Como algo eficaz. Então vai lá, uma mulher, por exemplo, que sofreu uma violência doméstica ou uma criança que foi abusada sexualmente, e os caras vão botar todo mundo lá pra encenar e vai reviver aquilo? Exatamente, vai reviver. E se tu for ler... É muito perigoso. É muito perigoso. Por isso que a gente teve até uma audiência no Senado pra discutir isso, e eu fiz já vários vídeos, e onde eu inclusive mostro partes da obra do criador, onde ele fala que se, por exemplo, uma criança foi abusada, essa criança foi abusada porque a mãe não deu suficientemente atenção pro pai. Nossa. Então a criança deveria ir... Tá justificando o ato do pai. E aí a criança deveria ir para a mãe e falar, eu faço isso pelo papai. E aí pra mãe falar, eu faço... Pro pai falar, eu faço isso pela mamãe. Como se existisse uma justificativa pra isso. E tem isso nos meus vídeos, eu coloco a página do livro, o livro. Então, essa é uma das técnicas, assim, que eu acho que é muito absurda. Porque ela tá sendo usada no sistema de saúde, no judiciário, e tá revitimizando pessoas, tá justificando comportamentos que não deveriam ser justificados. E muitas vezes as mulheres que passam por essas
Geralmente é casos da família, vara de família. Então tem Sim. muita mulher envolvida nisso e elas sofrem violência de gênero lá dentro. Porque daí tu vai reviver aquilo. Tu tem que muitas vezes pedir perdão pro agressor, Nossa. honrar o agressor. São várias coisas assim, bem pesadas que acontecem. E essa é uma técnica que eu acho Mas que por que tá entranhada nessas coisas? Quem colocou isso daí? daí é questão de política, de vai entrando, vai colocando, existe interesse, várias coisas juntos. Assim, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem as PICs, não sei se tu conhece, Não. Práticas Integrativas e Complementares. São 29 práticas que são de terapias alternativas. Ou seja, a maioria delas não possuem nenhum embasamento científico, mas elas estão lá. Por quê? Porque alguém assinou um papel e colocou lá. Como que as coisas... Tipo cristais, essas coisas? Tipo constelação familiar, ozonioterapia, várias técnicas que não têm um embasamento, mas elas estão lá e supostamente ajudariam as pessoas. Então, é isso que eu falo um pouco no canal. Explicar para as pessoas porque existem técnicas que parecem que são ciência, mas que não são ciência. Elas são... Elas têm uma embalagem bonitinha. Elas têm essa embalagem. Porque existe esse campo, e esse campo é científico. Ou porque existe essa energia, ou existe essa frequência. Quando, na verdade, não existe nenhuma evidência de que essa técnica ajude alguém, entendeu? Não é comprovado que a constelação familiar tem resultado. Não. Por exemplo, a constelação familiar, ela partiu de um achismo e foi aplicada. Ela não passou pela metodologia científica. Quando a gente trabalha com ciência, seja na física, na saúde, na medicina, qualquer área da ciência, a gente segue uma metodologia. A gente vai partir normalmente de uma observação, de forma geral, tá? A gente vai de uma observação, a gente formula hipóteses, ou seja, eu acho que esse fenômeno acontece por conta disso. E essa tua hipótese, ela pode ser validada ou refutada. E aí tu vai fazer experimentos e vai verificar, vai publicar para a comunidade científica. A maioria dessas técnicas pseudocientíficas, elas partem da observação e chegam numa conclusão. E aí os caras tentam fazer o caminho contrário. Funciona? Agora eu vou achar por que ela funciona. Mas não é assim. A gente tem que partir do nada e chegar em alguma coisa.